Ditadura, resistência, um bispo, tiro, bombas, privataria e demissões. 6 horas da manhã de 1964. Os militares, apoiados por uma elite civil conservadora, haviam dado o golpe que instaurou a ditadura civil-militar. Em Volta Redonda, um grupo de operários e sindicalistas colocam a Rádio Siderúrgica Nacional no ar para denunciar o golpe e convocar greve geral. Um batalhão da Infantaria Militar ocupa a emissora, dá voz de prisão aos resistentes. Começa aí, na Cidade do Aço, um período de prisões, torturas, demissões, punições e muita perseguição. Em defesa desses oprimidos, surge a voz de Dom Valdir Calheiros, bispo que contundentemente se colocou em oposição aos desmandos dos militares. Dom Valdir esteve presente durante os anos que se seguiram, em todos os momentos políticos importantes da cidade, ao lado dos trabalhadores. Seguem os anos duros e sangrentos da ditadura. A sede do Sindicato dos Metalúrgicos foi invadida 2 vezes nos anos de 64 e 68, onde diretores e operários foram presos e torturados. Seguem daí algumas intervenções do governo militar na direção do sindicato. Os trabalhadores, já apoiados por Dom Valdir, esboçam uma retomada do sindicato em 1974, com a chapa de Valdemar Lustosa. Esta retomada se consolida nos primeiros anos da década de 1980. E os anos 80 entraram com força na luta pelas diretas já, campanha pelas eleições diretas para presidente. E por todos os lados, os movimentos sociais e sindicais de maneira especial se fortaleceram e ganharam as fábricas e ruas. Volta Redonda ocupa lugar de destaque e vanguarda do movimento sindical e em 1984 acontece a primeira grande greve, uma greve de ocupação. A organização e mobilização era tanta que operários e quem apoiava o movimento partiram em passeata dos bairros para a CSN. Foram 5 dias de ocupação da fábrica. O exército acompanhou a greve, mas não aconteceram confrontos. Operários, mulheres, estudantes, professores, igreja, mais de 30 mil pessoas mobilizadas nas ruas. Em 1986 acontece outra greve, uma greve geral. Dessa vez, o exército invade e retira, sem conflitos, os operários e a direção do sindicato. Em 1987 acontece outra greve geral. Dessa vez, os peões enfrentaram o exército com pedradas e foram reprimidos com armas, cacetetes e porrada. A greve geral acabou ali, mas o movimento operário estava ficando cada vez mais forte, sob a direção de Juarez Antunes e com uma direção afinada por tantos anos de luta e resistências. As greves eram instrumentos de reivindicações por melhores condições de trabalho, reajustes salariais, liberdades políticas, contra planos econômicos, mas era também um instrumento poderoso de formação e organização da classe trabalhadora. 1988. Em março de 1988, o Sindicato dos Metalúrgicos envia a pauta de reivindicação para a CSN, campanha salarial, mas a pauta não falava só de salários. Falava de turno de 6 horas, pagamento de 17,68% relativos à URP de julho, readmissão dos demitidos por motivos de greve, pagamento de 26% do plano Bresser, fim da lista de perseguidos da CSN, que impedia trabalhadores da lista de serem fichados em empreiteiras que prestassem serviço para a fábrica. Essa foi a maior greve da CSN. No dia 7 de novembro, uma assembleia decidiu pela greve. Desde os primeiros instantes, já nos primeiros arrastões e a entrada do caminhão de som do sindicato, a polícia militar reprimiu e foi enfrentada pelos operários e sindicalistas. A fábrica foi ocupada e as assembleias aconteciam dentro e fora. E as tentativas de negociação entre o sindicato e o presidente da fábrica, Juvenal Osório Gomes, seguiam sem conclusões. Os operários que ocupavam a fábrica, além de assembleias,
chegaram a fazer atividades como um barulhaço escutado pela cidade a noite inteira. Muito barulho. Os operários faziam muito barulho, ferramentas e canos e barras de ferro batendo em estruturas. E o exército em volta, cercando. Nas assembleias do lado de fora, não só os operários e os sindicalistas, mas toda a cidade. Mulheres, filhos, estudantes, religiosos de todas as religiões e principalmente Dom Valdir, trabalhadores e trabalhadoras de outras categorias também. E o exército obedece o presidente. José Sarney era o nome do presidente da época. Ordem dada. E foi um corre-corre de tiros e bombas para todos os lados. Nas ruas, o exército quebrava vidros de vitrines e carros, incendiava barracas da feira de artesanato, virava mesas de bares e disparava bombas e bordoadas para todos os lados. Dentro da fábrica, os tiros foram mais frequentes. 9 de novembro de 1988. Os operários perderam 3 companheiros assassinados pelo exército: William, Valmir e Barroso. Os olhos do mundo se voltam para essa história. No dia 10, os operários desocupam a fábrica, mas a assembleia e atos continuam. Seguem as missas e sepultamentos. Atos religiosos realizados por Dom Valdir. Missas de sepultamentos com uma multidão que rezava suas perdas e fortalecia pela fé. Mas as ações dos militares não pararam ali. A organização dos trabalhadores seguia forte, com Juarez se elegendo prefeito e um sindicato fortalecido pelas atitudes durante a greve. No dia 1º de maio de 1989, depois de inaugurado o monumento em homenagem aos mortos da greve, desenhado por Oscar Niemeyer, já na madrugada, uma bomba explode. Era o último atentado à bomba realizado pela ditadura militar.